Pessoal, aqui é a professora Paula Knox e eu estou aqui para hoje nós discutirmos os marcadores laboratoriais nas provas de inflamação e nas doenças autoimunes. O primeiro marcador que nós vamos estudar é o VHS, ou velocidade de hemossedimentação. Ele é um marcador inespecífico de processo inflamatório e ele aumenta também em processos infecciosos. Nas doenças reumáticas, ele vai estar aumentado ou em processos neoplásicos. Se o paciente apresentar um mieloma múltiplo, em que você tem uma neoplasia hematológica com a produção de proteína M, que é um anticorpo alterado, você vê esse aumento da velocidade de hemossedimentação ser maior ainda. Outro marcador importante para a gente é a PCR, que é a proteína C reativa ultrassensível. Como assim é ultrassensível? Ela é detectada por imunoturbidimetria para que a gente consiga detectar pequenas concentrações dessa proteína C reativa. Normalmente, a proteína C reativa ela é produzida pelo fígado em resposta a citocinas inflamatórias. Toda vez que você tem um processo inflamatório, ela acaba sendo liberada. E aí existe, então, um valor de referência que mostra para a gente que se a concentração de PCR ultrassensível for maior do que 1 miligrama por decilitro, isso pode significar infecção ou processo inflamatório agudo. Mas como nós já vimos em aulas anteriores, concentrações entre 0,3 e 1 podem mostrar que o paciente está desenvolvendo um risco cardiovascular. A PCR ultrassensível, então, ela pode ser utilizada para quê? Tanto para triagem, né, de risco cardiovascular, como para acompanhamento de pacientes que tenham processos inflamatórios. Um outro fator importante para fazermos, então, o acompanhamento desses processos inflamatórios é o fibrinogênio. Fibrinogênio a gente já conhece, né? Ele é importante porque ele promove a trombose pela formação de fibrina, ele vai ser transformado em fibrina, e essa fibrina vai permitir com que haja, né, a formação do trombo. Então, quando eu tenho fibrinogênio demais, o que acaba acontecendo? Eu tenho também um aumento de formação de fibrina, isso faz com que haja mais agregação plaquetária, aumentando a viscosidade do plasma e causando aterosclerose. O fibrinogênio ele aumenta em várias condições, né? Inclusive em condições de alteração de coagulação, porém ele é correlacionado à síndrome metabólica. Então, que é aquela síndrome causada por alteração de glicemia, aumento de circunferência abdominal, diminuição de HDL e colesterol, em que o paciente apresenta hipertensão, o IMC dele está aumentado, e esse paciente ainda apresenta insulinemia. Valores elevados de fibrinogênio demonstram que esse paciente tem maior risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 em até 7 anos, certo? E aí a gente tem que pensar que toda vez que a gente olha, né, a gente tem que pensar que é elevado se nós considerarmos o valor de referência. Então, o valor de referência está aqui, ó, certo? E aí a gente percebe que está dentro do valor de referência. Tudo bem? Tá aqui, ó. Então, neste caso, de 200 a 400, o resultado do paciente deu 320. Também existe um outro marcador, que é a proteína amiloide sérica A. Ela é uma proteína de fase aguda, é um marcador muito sensível, e a gente tem que lembrar, o que é uma proteína de fase aguda? O que significa isso? Significa que ela é secretada durante o processo inflamatório. Certo? E a gente sabe, atualmente, que a concentração da proteína amiloide sérica A é proporcional ao grau de inflamação. Então, quanto maior for a inflamação, maior é a concentração. Então, em casos de pacientes com diabetes mellitus precoce, tipo 2,
a gente vê baixo grau de inflamação neste paciente, então vai ter um aumento, mas não é tão alto assim. Ainda fica próximo ao valor de referência. Agora, quando o paciente apresenta infarto agudo do miocárdio, que ele vai ter um processo inflamatório no miocárdio, ele tem um alto grau de inflamação e esse valor chega muitas vezes a passar de 2 vezes o valor de referência superior. Outro marcador importante é a procalcitonina. É um pró-hormônio produzido pela célula C da tireoide e é um precursor de calcitonina. Só que o que acontece? Nós sabemos que existe produção extratireoidiana, principalmente em presença de infecção disseminada, cirurgias de grande porte e queimaduras extensas. Este marcador, a procalcitonina, ele é utilizado para fazer monitoramento do paciente no processo inflamatório em ambiente hospitalar. Então, se aumenta a procalcitonina, isso demonstra uma atividade inflamatória relacionada à sepse. Isso é muito comum em infecções hospitalares. Certo? Então, esse marcador acaba mostrando para a gente o risco de infecção generalizada que o paciente está apresentando. Aí, agora que a gente conhece os marcadores específicos, o que nós vamos fazer? A gente vai começar a discutir as principais doenças autoimunes, certo? Essas doenças autoimunes vão gerar um processo inflamatório importante, só que elas são, na maioria das vezes, localizadas em algum órgão ou tecido. A gente precisa entender, então, como essas doenças autoimunes são causadas, para daí começar a discutir as principais e ver quais são os marcadores específicos para cada uma delas. Então, a gente começa discutindo o seguinte, percebendo o seguinte, que essas doenças autoimunes, elas são mais comuns em mulheres do que em homens, e existem algumas causas, algumas hipóteses científicas que explicam por que isso acontece. A primeira hipótese é a hipótese do microquimerismo fetal. Então, o que essa hipótese diz? Que a partir do primeiro trimestre de gestação, células fetais vão conseguir, né, elas não estão ainda 100% desenvolvidas, elas conseguem se desprender da camada basal e elas vão atravessar a placenta e vão acabar colonizando o corpo materno. Essas células fetais, elas têm uma semelhança estrutural com as células maternas. Por quê? Porque metade do material genético do feto é materno. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, a outra metade tem a ver com o material genético paterno, vai ser desenvolvida uma resposta imune contra essas células fetais, devido à presença de antígenos paternos. Só que isso vai, com o tempo, fazendo com que o sistema imunológico também reaja aos antígenos maternos presentes nas células fetais, e isso desencadeia o aparecimento, então, desenvolvimento de doenças autoimunes nessas mulheres. Então, essa teoria do microquimerismo fetal diz o seguinte, que doenças autoimunes ocorrem com maior frequência entre mulheres que já engravidaram, certo? A outra hipótese que explica por que as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres é a hipótese da inativação distorcida do cromossomo X. Então, o que acontece? Alguns estudos demonstram que durante o estágio embrionário, em fetos, fêmeas, né, ocorre inativação do cromossomo X, isso é normal. Mas se o mesmo cromossomo X for inativado em mais de 80% das células, ocorre perda de tolerância imunológica a esses antígenos presentes no cromossomo X inativado. E isso faz com que, a partir daí, qualquer mulher
qualquer fêmea possa desenvolver doença autoimune, certo? Então, existem esses dois tipos de teorias que tentam explicar, então, o desenvolvimento das doenças autoimunes. Aqui nós temos uma tabela com as principais doenças autoimunes, as mais frequentes, que são as que nós vamos discutir. Então, aqui a gente vai classificar a doença autoimune e mostrar qual é o antígeno-alvo e qual a consequência, para vocês terem uma ideia geral, certo? Então, a gente começa com a artrite reumatoide, que é considerada uma doença autoimune sistêmica. Para a artrite reumatoide, nós temos como antígenos-alvo os antígenos articulares, né, presentes nas articulações, e a gente vê que a consequência é a artrite e a degeneração articular, que é a artrose. A gente também tem o lúpus eritematoso sistêmico, como o próprio nome diz, ele é uma doença autoimune sistêmica, cujo antígeno-alvo é ácido nucleico, ou seja, nesse caso você vai ter a descrição de células nucleadas, né, que tenham, então, lá o DNA. O que a gente vê? A consequência é glomerulonefrite, lesões cutâneas e artrite. Por que isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune órgão específica em que são destruídas especificamente as células beta pancreáticas, que são as produtoras de insulina. Por isso que esse paciente fica insulino dependente, certo? Na miastenia graves, que também é uma doença órgão específica, nós vamos ter então como antígeno-alvo o receptor de acetilcolina presente em tecido muscular. Isso vai causar paralisia muscular com uma série de consequências diferentes. Nós temos a doença de Graves, que também é órgão específica. Nesse caso, você vai ter a doença desenvolvendo contra o receptor de TSH, presente, então, na tireoide, tá? E vamos nos lembrar, TSH é o hormônio que estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos, então, hipertireoidismo. Por outro lado, na tireoidite de Hashimoto, o que vai acontecer? O alvo também é a tireoide, certo? Só que neste caso, os folículos tireoidianos. E aí, eu vou ter um hipotireoidismo. Vamos começar, então, com a artrite reumatoide. O que acontece, basicamente, na artrite reumatoide? Vamos entender. Então, os linfócitos TH1 reconhecem os antígenos próprios presentes nas articulações, começam a produzir citocinas, né? Porque é o papel dos linfócitos TH1. Para quem não lembra, né? Aqui, ó, a gente vai lembrar que TH1, na verdade, é um T-helper, né? Ou seja, um linfócito CD4 positivo. E o papel deles é modular a resposta, né, imunológica através de produção de citocinas. Essas citocinas que são produzidas na artrite reumatoide vão desencadear um processo inflamatório e, ao mesmo tempo que isso acontece, também acontece produção de autoanticorpos, e a gente vai lembrar que esses anticorpos vão ser produzidos por linfócitos B, certo? E aí eu preciso, então, conseguir diagnosticar essa artrite reumatoide para impedir que o paciente desenvolva, né, toda a degeneração articular. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, melhor para esse paciente. Então, existem alguns marcadores que nós podemos utilizar, tá? O mais comum, que inclusive pode ser encontrado em outras doenças autoimunes, é o fator reumatoide, que é chamado de FR. Então, ele é inespecífico, por quê? Porque ele é presente em outras doenças autoimunes, certo? Por isso que ele é considerado inespecífico. E
ele é considerado um marcador de mau prognóstico. O que significa isso? Se o fator reumatoide está presente num paciente com artrite reumatoide, conforme ele está presente, está aumentando de concentração, eu sei que este paciente está tendo uma evolução da doença. Que no nosso caso, mau prognóstico, seria o quê? Degeneração articular. Certo? Um outro marcador que é muito importante na artrite reumatoide, é um marcador relativamente recente, ele é conhecido há mais ou menos uns 15 anos, é o anticorpo antipeptídeo citronilado cíclico, tá? Ou seja, vejam, é um anticorpo, então a gente já tá vendo que é uma doença autoimune, certo? Esse anticorpo, ele é considerado um marcador precoce específico. O que significa isso? Bem antes desse paciente ter degeneração articular, ele já começa a ser detectado na circulação. E ele é específico por quê? Porque eu só vou encontrar na artrite reumatoide. Qualquer doença, qualquer outra doença em que o paciente sinta dor articular, ele não estará presente, certo? Ele é utilizado, né, quando o paciente tem suspeita de artrite reumatoide com fator reumatoide não reagente. E se o fator reumatoide for reagente, provavelmente é mesmo, né? Mas eu uso, então, para detectar bem no início, certo? Inclusive, hoje em dia, os médicos que são reumatologistas, eles usam para triagem dos pacientes. O que significa isso? O paciente chega com dor, vou fazer esse exame para ver se essa dor articular é relacionada à artrite reumatoide. Além da artrite reumatoide, uma outra doença em que há comprometimento articular, que o paciente vai sentir artrite, dor intensa nas articulações, é a febre reumática. Apesar disso, a febre reumática não é inicialmente uma doença autoimune, tá? Por que não, gente? Porque a febre reumática é causada por uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Quem é esse? O nosso Streptococcus pyogenes, o clássico causador de faringite, que é a nossa infecção de garganta, certo? Se a cepa que o paciente tem causando a faringite for uma cepa produtora de streptolisina O, a bactéria vai permanecer na faringe e a streptolisina O vai ser, então, lançada na corrente sanguínea e vai acabar gerando a produção de anticorpos. Esses anticorpos são denominados ASLO, tá? Anticorpos anti-streptolisina O. Então, toda vez que vocês encontrarem essa sigla aqui, ó, ASLO, eu estou pensando no anticorpo. Qual é o problema desses anticorpos? Esses anticorpos, eles ligam de uma forma inespecífica a antígenos próprios presentes no coração, causando cardite. Então, a gente já vê que é um problema sério relacionado à produção desses anticorpos. Além disso, o que acontece? Os anticorpos vão se ligar à streptolisina O. Então, aqui, ó, streptolisina O mais anticorpos anti-streptolisina O vai gerar imunocomplexos ou imunocomplexos, que vão fazer o quê? Eles vão acabar se depositando nas articulações, causando artrite, o processo inflamatório, e também podem, então, se depositar nos rins, causando glomerulonefrite. Isso é extremamente importante, certo? Então, o diagnóstico, como que acaba acontecendo? Então, ou porque o paciente apresenta cardite, glomerulonefrite ou artrite, vão ser feitos vários exames para poder diagnosticar
descobrir o que está acontecendo, em algum momento você encontra a febre reumática, se for o caso, claro, né? Então, o que acontece nesse caso? A ASLO vai estar aumentadíssima, certo? Que é o anticorpo, a concentração dele vai estar aumentada na circulação. Pergunto para vocês, o anticorpo, antiproteína citrulinada, vai estar aumentado? Não, porque isso só aumenta quando o paciente tem o quê? Artrite reumatoide. Aqui nós estamos falando de febre reumática. A gente pode usar esses marcadores para diferenciar essas dores articulares, tá? Além de fazer isso, o que eu tenho que ter para ter certeza que esse paciente teve febre reumática? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma cultura de orofaringe para fazer a detecção da bactéria. Por quê? Porque se eu não eliminar a bactéria, ela vai continuar produzindo streptozina e o organismo vai continuar secretando altas concentrações no anticorpo, continuando a causar problema. Então, eu preciso eliminar a bactéria para conseguir, então, resolver este problema. Então, eu preciso ter certeza que ela está lá. Então, se eu fizer a cultura de orofaringe, eu já posso aproveitar e fazer o quê? Um antibiograma na sequência, para descobrir se a bactéria é resistente aos medicamentos geralmente usados, né, que a gente pensaria em amoxicilina, e também existe a possibilidade de fazer teste rápido para detecção de antígenos bacterianos específicos do Streptococcus pyogenes. Apesar de ser um teste mais rápido, qual que é o problema desse? Não dá para fazer um antibiograma, né? E com o antibiograma eu consigo fazer o tratamento correto desse paciente. Outra doença que pode gerar dores articulares, certo? Além de vários outros problemas, é o lúpus eritematoso sistêmico, que a gente pode chamar carinhosamente de LES, tá? Nesse caso, o que acontece? Essa doença autoimune é produzida a partir do momento que o indivíduo começa a produzir anticorpos, antígenos nucleares dele mesmo, certo? Então, aqui a gente tem uma alteração de tolerância imunológica, e o indivíduo deixa de ser tolerante aos antígenos nucleares dele e começa a produzir anticorpos. E aí, a gente vai ter uma inflamação sistêmica crônica, afinal de contas, né? A gente tem célula nucleada no organismo inteiro. E aí a gente vê o seguinte, esses imunocomplexos vão se depositar nos tecidos e aí eles podem causar inflamação sistema crônica em várias regiões. Por isso que a gente fala que o lúpus é uma doença sistêmica, certo? E aí, quais são os principais tecidos que a gente vai ver aqui, né? A gente pode ver no tecido cutâneo, a gente vê renal, também pode aparecer, e vários outros, tá? Então, é uma doença grave que faz com que o paciente desenvolva insuficiência renal crônica a tal ponto que o paciente, em muitos casos, ele precisa, inclusive, fazer um transplante renal, certo? Além da produção desses autoanticorpos, a gente também vê a ativação dos linfócitos T, H1 de novo, que vão produzir essas citocinas pró-inflamatórias, piorando a situação do paciente. Neste caso, como que eu faço o diagnóstico? Lembre-se, fator reumatoide, ele é inespecífico. O diagnóstico de lúpus, ele é realizado através de um exame que chama fator antinúcleo, cuja sigla é FAN, tá? Na verdade, isso é uma imunofluorescência para pesquisa de anticorpos anti-antígenos nucleares. Daí existem alguns diferentes, então tem o anti-DNA de fita dupla, que a gente pode chamar de dsDNA, e o anti-SN, tá? A gente vai procurar esses anticorpos em imunofluorescência e a gente vê que 90% dos pacientes com lúpus apresentam esses anticorpos, tá? Apesar disso, esses anticorpos, né, podem estar presentes em outras doenças autoimunes. O FAM pode dar reagente em outros casos, certo? Por isso que não é o exame específico, mas se a gente pensar que 90% dos pacientes
com lúpus eritematoso sistêmico apresentam, né, resultado reagente no FAM, a gente pode usar como exame de triagem. Ele é bem seguro, ele tem grandes chances de diagnosticar esses pacientes. Então, aqui, para vocês conseguirem entender como é que funciona a leitura do FAM, né, do fator antinúcleo, que é uma imunofluorescência, eu coloquei um esqueminha mostrando como que isso acontece. Para começar, o que a gente vai ver aqui no cantinho que eu vou desenhar para vocês? A gente vai entender como funciona, então, o exame. Primeiro, eu tenho aqui, ó, vou pôr do lado esquerdo de vocês embaixo, a gente vê a lâmina, certo? Nessa lâmina, eu vou aderir células, certo? Vou desenhar células em vermelho aqui. Já vem aderido de fábrica, o exame quando você compra já tá assim. Aí o que acontece? Eu vou colocar a amostra do paciente nessa lâmina. Por quê? Porque se esse paciente tiver uma doença autoimune, o que vai acontecer? Ele vai ter os anticorpos, né? E esses anticorpos vão se aderir aqui nessas células, certo? Aí eu faço uma lavagem, né? Claro, para retirar o excesso de anticorpos de amostra do paciente e qualquer outro tipo de proteína ou substância que não tenha se ligado à célula que está aderida à lâmina. E vou, então, adicionar o meu conjugado. Quando eu adiciono o conjugado é um anticorpo marcado, certo? Esse anticorpo marcado, ele é marcado com uma fluoresceína, uma substância fluorescente, que quando é estimulada por luz ultravioleta, emite, então, fluorescência, certo? E é o que acontece? Quando eu olho no FAM, no microscópio, eu tenho um padrão de fluorescência, que é isso que vai ser lido. Então, ó, vamos aqui para a parte de cima agora. A gente vê aqui, ó, em cima, o padrão, né, homogêneo. A gente vê especulado ou pontilhado, vocês estão vendo? Tem vários pontinhos, periférico e nuclear. Então, na hora de você fazer o diagnóstico, quem vai fazer a leitura dessa lâmina tem que conseguir descrever o que essa pessoa está olhando, certo? Essa descrição é importantíssima para a gente conseguir entender e o médico, então, vai, o reumatologista, olhar para diagnosticar esse paciente. Então, aqui, ó, a gente vê como isso ficaria, tá? Quando a gente olha, dependendo aqui, ó, é o tipo de célula que você usa para poder fazer o exame, tá? São duas marcas diferentes para mostrar como ficaria. Mas a gente percebe, ó, que o padrão nuclear, dá para ver umas bolinhas mais, né, maiores e bem mais nítidas. A gente vê os centrômeros clarinhos aqui, ó, quando é pontilhado fino ou pontilhado grosso, homogêneo. E aqui no citoplasmático a gente não consegue usar com esse tipo de célula que é a REP2. Isso é uma desvantagem, tá? E aí é assim que faz a leitura. Leitura de FAM não é qualquer profissional que consegue fazer, porque se você fizer a descrição do laudo errado, você leva o médico a achar outras coisas, tá? A gente tem que lembrar que não é específico, que tem que ser usado junto com os outros testes para a gente discernir, para diferenciar, tudo bem? Vamos agora para o diabetes mellitus tipo 1. A gente já discutiu o diabetes mellitus, né? Em outra aula, quando a gente falou do perfil glicêmico, mas a gente precisa lembrar dela, que aqui a gente está considerando que ela é uma doença autoimune. Então, a gente vai, qual é a patogenia, discutir essa patogenia da diabetes mellitus tipo 1. Então, o que acontece? A gente tem a ativação de linfócitos T, tanto T helper, que é o CD4, né? Quanto o CTL, que é o CD8. O CD4 faz o quê? Que é o T helper. Ele produz citocinas pró-inflamatórias, claro, que é o papel dele.
O CTL, que é o CD8, o que ele faz? Ele induz essas células beta pancreáticas à apoptose. E aí, ao mesmo tempo, os nossos lindos linfócitos B vão fazer o quê? A produção de autoanticorpos. No final das contas, o que acontece? Nós temos a destruição das células beta pancreáticas. Consequentemente, eu tenho o quê? No início, uma redução, no final, né, quando a doença já está super bem estabelecida, eu não tenho mais produção de insulina. Porque, afinal de contas, quem produz a insulina são as células beta. Não tem mais célula beta, quem vai produzir? Ninguém, tá? Então, para ter certeza que é diabetes mellitus tipo 1, claro, eu vejo a hiperglicemia com diminuição de insulina e eu consigo detectar vários tipos de anticorpos, autoanticorpos, claro, que são relacionados à destruição dessas células beta-pancreáticas. Então, a gente tem o anticorpo anticélulas da ilhota, que a gente chama de ICA, tá? Que é um anticorpo produzido em resposta a proteínas citoplasmáticas, proteínas presentes dentro das células beta-pancreáticas, que vão destruir, claro, essas células. Anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, né? A gente vê que é contra uma enzima. Anticorpo anti-insulina, certo? Esse anticorpo anti-insulina para nós também é muito importante, por quê? Porque ele ajuda a monitorar pacientes usuários de insulina, que às vezes, como a insulina é exógena, ele começa a produzir esses anticorpos, a insulina para de fazer efeito, né? Não tem mais atuação. E a gente tem também anticorpos antitirosina fosfatase, outra enzima. Então, a gente vai ver que não vai haver produção de insulina, isso vai causar hiperglicemia do paciente. Tudo porque, neste caso, todos os linfócitos foram ativados. O CD4, o CD8 e o B. Não sobrou ninguém sem ficar ativado. Na miastenia graves, o que acontece? Eu tenho apenas a produção de autoanticorpos. Fala, tá, tudo bem. Então, quem faz isso? Linfócito B, certo? E aí, o que acontece? Quais são esses autoanticorpos produzidos? Na verdade, nós temos aqui nesse caso alguns autoanticorpos, não é um anticorpo apenas, tá? E eles vão fazer o quê? Cada um deles tem uma ação específica. Então, a gente vai começar pelo diagnóstico, a gente já vai discutindo a doença. A gente vê, ó, anticorpo antirreceptor de acetilcolina. A gente tem que lembrar o seguinte, a acetilcolina serve para quê? Né? A acetilcolina é importante para a gente fazer o quê? A contração muscular. O que esse anticorpo antirreceptor de acetilcolina faz? Ele bloqueia a ligação da acetilcolina aos receptores musculares, então ele impede a contração muscular. E esse paciente, então, vai ter fraqueza muscular, ele não consegue fazer essa contração, certo? Aonde, né? Só em músculo esquelético? Não. Isso pode, por exemplo, com o tempo, né, em alguns pacientes com mau prognóstico principalmente, você tem uma alteração tão grave que ele não consegue fazer com que haja respiração funcionando. Porque ele tem que pensar que tem um músculo para fazer o pulmão, né? Inflar e depois eliminar o ar que foi captado. E a gente pensa aqui também no anticorpo antitirosina quinase músculo específica, que a gente pode chamar de anti-MuSK, tá? Que tá escrito aqui, ó. O que esse anticorpo faz? Gente, esse é mais grave, né? Porque ele impede a maturação da placa terminal. Placa terminal do quê? Muscular, né? Se você não tem a maturação dessa placa terminal, você tem um mau prognóstico. Por quê? Porque mesmo que eu consiga eliminar os anticorpos, a placa não funciona. Ela não é ativa, certo? Então, nesse caso, que o paciente tem esse anti-MuSK, só dar o corticoide para ele não vai resolver o problema dele 100%. Por quê? Porque a placa não funciona, tá? E nós temos também
o anticorpo antiproteína 4 relacionado ao receptor de lipoproteína de baixa densidade. Um nome lindo, anti-LRP4, tá? Nesse caso aqui, a gente está pensando no seguinte, existe um receptor de agrina, tá? E a ligação de agrina ativa o MuSK, que é o quê? Né? A tirosina quinase músculo específica, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho, então, tudo funcionando, eu tenho o receptor de agrina, a agrina vai ativar o MuSK, que é a tirosina quinase músculo específica, certo? E aí tudo vai funcionar, o paciente consegue, então, fazer a maturação da placa muscular dele e consegue fazer a contração muscular, certo? Só que, quando eu tenho anticorpos contra essa proteína, esse sistema não funciona. E aí, não ocorre a liberação dos grânulos com acetilcolina na placa neuromuscular. Consequentemente, não tem como fazer a contração muscular. Então, vejam, eles podem estar presentes apenas um anticorpo ou os três. Quanto mais anticorpo tiver, pior, né, é o prognóstico desse paciente. Nós estamos quase acabando as nossas doenças autoimunes, e aí a gente tem que lembrar o seguinte. Nós vamos discutir duas doenças autoimunes que têm um mecanismo completamente diferente e são relacionadas à tireoide, tá? Então, para tanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar qual é o mecanismo de produção de anticorpos tireoidiano, tá? Então, vamos começar aqui embaixo com a tireoide. A tireoide, como todo mundo sabe, é uma glândula importante. Ela produz dois hormônios, T3 e T4. Esses hormônios, eles são responsáveis, eles atuam de uma forma indireta ou direta no metabolismo energético. Eles vão alterar o metabolismo de carboidratos e gorduras, tá? Só que tem uma coisa, essa tireoide, para que ela faça a secreção desses hormônios, ela deve ser estimulada. A tireoide, ela é estimulada por um hormônio que chama TSH, que é produzido pela hipófise, certo? A hipófise vai produzir o TSH, esse TSH atua na tireoide, fazendo com que haja a produção do T3 e T4. TSH significa o quê? Hormônio estimulante de tireoide, certo? Só que, para que a hipófise faça a secreção de TSH, ela também deve receber um estímulo, e aí, o estímulo que ela recebe é o TRH, certo? Que é secretado pelo hipotálamo. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos agora de cima para baixo. O hipotálamo, ele vai produzir o TRH. O TRH vai fazer o quê? Ele vai atuar sobre a hipófise. A hipófise, ao ser estimulada, ela vai produzir o TSH, que é um hormônio que vai estimular a tireoide, e a tireoide, assim, vai, então, a partir daí, produzir T3 e T4. Tudo bem? E a gente tem que lembrar que existe o mecanismo de feedback negativo, que é aquele, se a concentração, né, de T3 e T4 estiver muito alta, o que acontece? Eu tenho o feedback negativo, o estímulo para que o hipotálamo diminua a secreção desse TRH, certo? Por quê?
para que nós não tenhamos acúmulo desse hormônio, porque quando ele está apresentando um déficit é ruim, mas quando ele está em excesso também é, tá? Pensando nisso, lembrando todo esse mecanismo, a gente vai entender então agora as duas doenças que são relacionadas à tireoide e são doenças autoimunes. Agora que a gente já sabe como funciona, a gente já lembrou, né, já fez uma recordação rápida de como funcionam os hormônios tireoidianos, a gente vai começar a discutir as duas doenças autoimunes relacionadas à tireoide. A primeira é a doença de Graves. Na doença de Graves, o que acontece? Ocorre a ativação de linfócitos TH2 neste caso. Esses linfócitos TH2, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a produção de citocinas que estimulam a maturação de linfócitos B. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ativação da imunidade humoral. Esses linfócitos B vão fazer o quê? Eles vão fazer a produção de anticorpos, certo? Mas qual anticorpo? Um anticorpo específico, que é o anticorpo anti-receptor do TSH. Daí a gente pensa, aonde está o receptor de TSH? Ele é presente nos folículos tireoidianos, certo? Então, as células da tireoide têm esse receptor de TSH. E aí, o linfócito B produz anticorpos anti-receptor TSH. Esse anticorpo, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar no receptor de TSH, presente nessas células tireoidianas, nos folículos tireoidianos, e aí, o anticorpo, ao se ligar ao receptor, ele acaba ativando o receptor. Ele faz o papel do hormônio. E isso vai fazer com que esses folículos tireoidianos fiquem superestimulados e passem a produzir altas concentrações de T3 e T4, mas bem altas mesmo, certo? Aí o que acontece, gente? Para fazer esse diagnóstico, então, a gente vai ver a presença, né? Detectar a presença dos anticorpos antirreceptor de TSH. A concentração do próprio TSH vai estar diminuindo, porque, lembra, ó, vamos aqui, ó, nós temos alta concentração de T3 e T4. Então, eu tenho aquele mecanismo de feedback negativo que a gente acabou de discutir. Eu não preciso de TSH, eu já tenho hormônio. Então, o hipotálamo para de estimular a hipófise e a hipófise para de secretar TSH. E a gente vê a detecção, né? Quando faço os exames dos hormônios tireoidianos, as concentrações estão aumentadas, mostrando que esse paciente tem hipertireoidismo. A gente tem que lembrar que quando isso acontece no hipertireoidismo, esse paciente, ele vai ter o quê, né? Ele vai ter queima de gordura, ele vai perder muita massa com facilidade. Esse paciente pode ter oftalmia, que ele pode ter uma exoftalmia, na verdade, em que o globo ocular se torna muito evidente, tem um aumento de pressão intraocular, esse paciente pode ter, inclusive, um glaucoma, tá? Entre diversos outros problemas. Esse paciente tem taquicardia, ele pode ter hipertensão, tudo devido à concentração aumentada de T3 e T4. A segunda doença relacionada à tireoide é a tireoidite de Hashimoto. Pelo nome, né, termina em ite, é uma inflamação. A gente já sabe que é uma inflamação na tireoide. Aí vamos entender o que está acontecendo. Neste caso, são ativados linfócitos TH1. Esses linfócitos TH1, eles vão fazer o quê? A produção de citocinas que estimulam
linfócitos T, CD8 positivos ou CTLs, tá? Com isso, eu tenho uma ativação da imunidade celular. Com a ativação desses CTLs, o que acontece? Esses linfócitos CTLs ou TCD8, o que eles vão fazer? Eles vão levar os folículos tireoidianos à apoptose. Então, eu tenho uma destruição dos folículos. Como eu tenho uma destruição dos folículos, eu não tenho produção do hormônio. Então, ocorre uma diminuição, no começo um déficit, depois com o tempo, né, não produz mais, produção de T3 e T4, e isso vai causar no paciente um hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo é caracterizado por sonolência excessiva, o paciente tem dificuldade de perder gordura, acúmulo de gordura na região abdominal, então uma série de problemas. Para diagnosticar, eu posso então procurar, vejam, 3 tipos de autoanticorpos diferentes, certo? Então, tem o anticorpo anti-tireoperoxidase, que é uma enzima presente na tireoide. Anticorpo anti-tireoglobulina, certo? Que daí está destruindo o T3 e T4. E o anticorpo bloqueador de receptor TSH. Vejam que beleza. Nesse caso, pode acontecer a ligação de um anticorpo que não deixa o TSH funcionar. Independentemente de qual anticorpo estiver presente, se for um só ou forem uns 3, esse paciente vai apresentar aumento de TSH. Por que tem aumento de TSH, gente? Muito fácil de entender. Porque eu não tenho produção de T3 e T4, certo? Isso vai fazer com que eu tenha, então, uma concentração menor de T3 e T4, mostrando que meu paciente tem hipotireoidismo. Aqui nós observamos, então, alguns resultados de exames de um paciente que tem mais de 20 anos. Então, a gente vê aqui, ó, 161, valor de referência de 70 a 200, normal, tá? Para T3, para T4, o que está acontecendo? 10. Acima de 12 anos, de 4,5 a 12, tá bom, né? Hormônio tireestimulante, que é o TSH, 3,6, acima de 20 anos. A gente vê que é de 0,45 a 4,5. O resultado está muito bom. Aqui a gente vê resultados do anticorpo, como ele vem, né? A gente pensa em unidades. Então, ó, inferior a 60, o paciente apresenta. Valor de referência, inferior a 60, ele não produz esses anticorpos. Anticorpo antiperoxidase tireoidiana, inferior a 9, inferior a 9. É compatível com o que a gente viu? É. O paciente está produzindo normalmente os anticorpos, né? Os hormônios tireoidianos T3 e T4, e aqui ele não produz anticorpos, então tá tudo bem com ele, tá tudo normal. Tudo bem? E aí, eu deixo aqui 2 casos clínicos para vocês, para nós podermos discutir depois, posteriormente. Vamos lá. Uma criança de 12 anos apresenta febre alta e artralgia. Por este motivo, são realizados os seguintes exames: hemograma, determinação de anticorpos anti-streptolisina O, que é a ASO. O hemograma apresenta leucocitose moderada e desvio à esquerda. E a ASO é reagente. O que vocês vão fazer? Vão me explicar por que isso acontece e o que esse paciente tem. Então, vamos colocar aqui. O que o paciente apresenta, tá? Que seria a nossa hipótese diagnóstica. Tudo bem? E aí, além disso, vocês vão dizer, né, o porquê. Então, assim, vocês vão dizer quais são os resultados dos exames complementares necessários para provar
a hipótese diagnóstica. Certo? Assim vocês conseguem fazer um raciocínio completo. Tudo bem? E aí a gente vai discutir conforme nós combinamos posteriormente. O outro caso clínico que a gente vê, ó. Pacientes com tireoidite de Hashimoto apresentam sonolência, ganho de massa corpórea, depressão e queda de cabelo. Indique a alternativa correta. O paciente apresenta hipertireoidismo com TSH aumentado. O paciente apresenta hipotireoidismo com T3 e T4 aumentados. O paciente apresenta hipotireoidismo com TSH diminuído. O paciente apresenta hipertireoidismo com TSH diminuído. O paciente apresenta hipertireoidismo com T3 e T4 diminuídos. Tentem fazer, tá? E a gente discute conforme a gente combinou. E o último casinho clínico que a gente vai ver, uma perguntinha aqui para vocês pensarem a respeito. O exame mais importante para o diagnóstico da febre reumática é leucograma, velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, dosagem de anticorpos anti-streptolizina O ou eletroforese de proteínas, certo? E para saber mais, gente, a respeito de tudo que a gente está discutindo nessas aulas, vocês podem procurar nesses livros que fazem parte da nossa bibliografia, certo? E eu espero que vocês tenham gostado e que consultem em breve a próxima aula. Até mais, pessoal!